Saudade de você, meu querido. Estela, Rafael. Tô só posicionando aqui o outro celular também. Nós vamos estar, como sempre, aí com os dois Instagrams, né? O arroba Pedro Lazarim e também o arroba o Espaço Índigo. Sejam bem-vindos também, pessoal. Tá no Espaço Índigo. Muito bom, Maiele, Rúbia. Sejam bem-vindos, pessoal. Nesse começo, só vamos dar um iniciozinho e gostaria apenas que vocês me avisassem se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Pessoal aqui do Espaço Índigo também, verifica se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, tá? Só me dá um sinal de positivo dos dois lados aí que vai me ajudar bastante. Valéria, seja bem-vinda. Legal, legal. Pessoal, enquanto a gente não começa, vão compartilhando aí como é que está sendo esse processo para vocês, né? Como é que está sendo essa quarentena, ou quer dizer, acho que já passou, né? Já está indo para 2 meses aí. Como é que está sendo esse processo? Acredito que até vá mais um tempo ainda. Então, quem quiser, dê um compartilhar aí contando um pouco como está sendo esse processo de ficar em casa, esses desafios, né? Ricardo Rocha, seja bem-vindo também. Pessoal da Clínica TM, saudade de vocês, viu? Coração aí, muitas saudades. Quando for para Cascavel, vou estar passando por aí. Letícia, Paula, Adriana. E o que vocês acham? Vocês acham que isso ainda vai durar mais um tempo? Ou você acha que isso já está na reta final? Está no início? Tem muitas teorias aí sendo colocadas, né? Mas legal. Quem quiser, dê o compartilhar aí para compartilhar um pouco de como que está sendo esse momento de isolamento para vocês. Beleza? E então hoje o tema que nós vamos estar falando, pessoal, é empatia nos relacionamentos. Na realidade, eu coloquei relacionamento como uma direção, mas é empatia, né? Porque hoje eu vejo, se a gente pegar historicamente, a gente tinha um processo empático muito maior, né? As pessoas normalmente elas viviam mais em comunidades, né? Então, mesmo pegando a minha época, né? Quando eu falo historicamente, eu falo há milênios, mesmo na minha época, se vocês pegarem a vida de vocês, vão pegar que sempre tinha conversas com vizinhos, com amigos, era uma coisa mais comunidade mesmo. Então, o interesse comum era muito mais, existia uma preocupação muito maior, né? E eu tenho observado, conforme tem passado o tempo e conforme eu fui me tornando adulto também, que algumas coisas começaram a acontecer. E as pessoas começaram a ficar cada vez mais reclusas e cada vez mais focadas em algumas coisas. Por exemplo, trabalho, casa e talvez um pouquinho de um toque de lazer ali. Mas que normalmente as pessoas vão focando cada vez mais em si e nem tanto no coletivo, tá? E isso acaba atrapalhando muito ao que nós vamos estar falando, que é a empatia. O pessoal está colocando aqui que ainda falta, acho que vai demorar ainda mais um tempo, né, com relação ao corona. Eu também ainda acho que vai mais um tempinho. Do jeito que está indo,
Os casos ainda estão oscilando muito, né? Mas legal. Então percebam, voltando para o processo empático, verifiquem também, acho que o caso de cada um de vocês, como que era a vida de vocês na infância? Tentem voltar ao máximo que vocês puderem e percebam o quanto vocês eram preocupados, às vezes, com um amiguinho, com a mãe, com o pai, com o tio, com pessoas próximas. E às vezes com pessoas que vocês nem conheciam muito, mas existia uma certa preocupação quando você via, às vezes, uma pessoa sofrendo, ou enfim. E verifiquem como que esse processo está hoje. Verifiquem bem isso. Hoje vocês percebem isso na mesma intensidade, ou vocês percebem que isso talvez está um pouco menos? Dá uma pensada um pouco nisso, tá? E depois vocês podem estar deixando um comentário. Por quê? Às vezes a gente confunde, isso que eu quero trazer para vocês, o que é realmente a empatia. Às vezes a gente apenas pensa assim, a empatia é a gente conseguir se colocar no lugar do outro. E ponto. Mas será que é só isso? Acho que isso também é, né? Mas será que é só isso? Então, estive estudando bastante, para quem quiser, acho que vale muito a pena. Tem um autor chamado Daniel Goleman. Ele estuda sobre... Ele tem um livro que chama Inteligência Emocional. E é muito bom. Acho que é uma grande dica de livro ali. E esse processo empático é algo fundamental para uma inteligência emocional. Então, ao falar um pouco da empatia, sim, eu acho que a gente pode diferenciar aqui, acho que falando da empatia, com a simpatia. Percebam que são duas coisas e que talvez a gente confunda um pouco, né? Talvez não confunda na explicação do que é, mas na hora de agir, a gente pode agir muito mais com simpatia do que com empatia. Porque se vocês pensarem, a simpatia é quase que eu vou me sentir obrigado a fazer algo pela pessoa. Né? A pessoa vem desabafar comigo e eu... Ai, sim, meu Deus, que dó de você. Não, então vem cá. Como se fosse um processo de apenas acolher. Né? E por quê? Porque quando a gente entra na simpatia, a simpatia ela tem por trás um processo de pertencer. Né? Então, eu sou simpático muitas vezes, tá? Eu não vou colocar isso como uma regra, mas muitas vezes a simpatia ela entra mais num processo de pertencer. Por quê? Se eu sou simpático, eu sou aceito. E aí eu faço parte desse grupo, eu faço parte, pelo menos dessa pessoa. Então, muitas vezes, uma pessoa que ela entra dentro apenas dessa simpatia, se sentindo meio que na obrigação de querer fazer algo por alguém, talvez está dizendo por trás disso um medo de se sentir sozinho, um medo de ser abandonado, um medo de ser rejeitado. Entende? Então, vale a gente conseguir diferenciar essas duas coisas, a empatia da simpatia. Tá? Quando a gente entra na empatia, a gente está presente, ouvindo alguém, né? Ou presente observando alguém, né? E eu consigo sentir ou eu consigo entender empaticamente tudo o que a pessoa está passando, tá? Mas é aí que mora o grande segredo. Dentro da empatia, Espera só um pouquinho, pessoal. Pessoal do Espaço Índigo, só me avisa se travou, qualquer coisa eu vou reiniciar o celular do Espaço Índigo ali, tá? Pessoal, aqui só vou aguardar um minutinho. Pessoal do Espaço Índigo, veja se travou ou se está
ou se tá legal, tá? Que daí a gente já continua. Então, só tô aguardando um pouquinho, pessoal. Mas vou continuando aqui. Trave e volta. Pessoal, só vou reiniciar aqui. Pessoal do Espaço Índigo, eu vou reiniciar a live com vocês, beleza? Só um pouquinho. Pessoal, já vou voltar aqui. Já tá voltando, pessoal. Ai, que bom, me atrasei, olha só. Então vamos lá, pessoal. Acho que já, o pessoal já está voltando aqui. Então, onde está a diferença, tá, entre a empatia e a simpatia? Porque dentro da empatia, eu escuto, eu entendo, isso faz parte, beleza, mas não necessariamente eu vou fazer alguma coisa. Entende? Lembra sempre disso, que empático não quer dizer simpático ou eu sou obrigado a fazer alguma coisa. Tá? Empático é apenas entender e talvez até acolher, mas é o máximo, mas eu não vou fazer nada. O simpático ele já tende a querer fazer tudo pelo outro, tá? Pessoal do Espaço Índigo, se caso estiver travando, adiciona lá no Instagram, Pedro Lazarim, tá? Porque eu sei que aqui não está travando, talvez vai facilitar para vocês, beleza? Então, percebam essa diferença, tá? Isso vai ser bem importante. E existem algumas formas da empatia. E isso o Daniel Goleman percebeu nesses estudos de neurociência que ele tem feito, tá? E principalmente neuroquímica. Existe a empatia cognitiva, que é eu conseguir ter uma empatia daquilo que as pessoas estão me falando e entender. Ah, então é isso, beleza. Tem a empatia emocional, que é conseguir sentir o que a pessoa está sentindo. E tem o interesse empático. O que é o interesse empático? É a gente conseguir, por meio de algumas perguntas, saber o que a pessoa quer de mim. Isso que é o mais louco nisso. Porque talvez todos vocês, em algum momento, já foram, sei lá, alguns amigos vieram desabafar com vocês, ou que seja parceiro, filho e tudo mais. E aí, às vezes, na ânsia em ajudar, pode ser que vocês tenham dado uma ideia, ah, não, mas faz isso, faz aquilo, ou falou de vocês, né? Não, mas porque isso aconteceu comigo e tal. Talvez vocês encontraram uma forma de ajudar essa pessoa. E chegou naquele momento e a pessoa talvez nem deu bola, ou não fez aquilo que você tinha sugerido, continuou a desabafar, quase nem te ouviu. Verifique se isso aconteceu com vocês. E aí que está o ponto. Talvez quando alguém vem falar algo para você e você ainda não sabe muito bem o que essa pessoa está querendo, é muito importante que você pergunte. E é tão simples, né? Por exemplo, a pessoa está lá desabafando e você está tentando fazer essa conexão empática, mas você não sabe o que a pessoa quer quando ela está falando. Então, nada mais justo que você perguntar. Ô fulana, quando você me fala isso, o que você está querendo de mim? É louco, né? Porque e verifiquem isso. Como vocês se sentem se vocês perguntassem isso para alguém quando alguém está desabafando para vocês? É confortável? Gera um desconforto? Deixe no comentário como que vocês se sentem, tá? Porque isso é muito importante. Às vezes você está com clareza. Ah, essa pessoa tá querendo ajuda. Então, peraí. Ó, fulana,
vamos fazer o seguinte, ó, pega e faz assim, faz assado, faz um curso aqui, conversa com a pessoa assim, tá. E a pessoa não faz nada daquilo e passa 1, 2 dias, tá desabafando de novo pelo mesmo tema com você. E aí às vezes você vai ficando irritado. Pô, mas espera aí, eu tô falando pra pessoa e tô dando a minha ideia aqui pra ela, mas ela não faz. Por quê? Primeiro, você não entrou em empatia realmente com aquilo que ela precisa, né? E segundo, você não sabe direito o que ela está querendo. Às vezes ela quer só falar. Ou melhor, ela só quer ser ouvida. E aí que está o ponto da empatia. Isso que me chama muita atenção. Porque muitas vezes apenas ouvir empaticamente alguém é o suficiente. E eu já tive algumas experiências sensacionais, sabe? Com amigos e também atendendo pessoas. Que eu comecei a escutar a pessoa e dava para perceber que por trás dessa fala existia um choro. Então eu percebi que essa pessoa precisava falar. Então eu fiquei escutando. E veio reclamações, lamúrias, e aí bateu a emoção, começou a chorar. E eu realmente, em alguns momentos, eu até dava uma vazada dos pensamentos, eu voltava, me concentrava na pessoa e continuava. E eu acho que nisso chegou a quase 50 minutos. E, e só dela ficar falando, eu ouvindo, realmente ouvindo, ela entendeu, sabe? E essa é a parte mais interessante. Porque às vezes as pessoas que procuram às vezes a terapia é porque não está conseguindo achar uma saída. E às vezes só de ficar fala, se conecta, fala de novo, se conecta, fala de novo, às vezes é o suficiente para a pessoa compreender, ah, então tá aqui. E aí, basicamente, a sessão acabou. Porque foi talvez uma das primeiras vezes que a pessoa conseguiu ser ouvida. Isso é empatia. Então, vai verificando se isso faz sentido para vocês. Daqui a um pouco eu quero falar alguns exercícios para a gente estar começando a fazer na nossa vida, tá? E aí, onde nasce a empatia? Né? O primeiro ponto nasce no nosso coração. E o nosso interesse em ter empatia, esse é o primeiro ponto. Né? Não adianta eu falar assim, eu quero empatia, mas eu quero para colocar as minhas vontades. Né? E aí que está o grande segredo da dificuldade que nós estamos, que eu me incluo nisso, que nós estamos tendo de ter empatia com as pessoas, com o grupo, com a sociedade, com as pessoas. É justamente porque já há muito tempo, nós, por meio até da comunicação que nós fazemos com a gente mesmo e da comunicação que nós temos com os outros, em escola, em casa e tudo mais, a fala que nós estamos tendo, ou a comunicação que a gente tem, o uso da palavra e tudo mais, e aí se torna hábito, se torna crenças, se torna paradigmas que a gente vive, é uma comunicação de poder. É uma comunicação que a gente foge um pouco daquilo que realmente a gente precisa, ou daquilo que realmente o outro precisa. E a gente fica preso em algumas emoções, que talvez são erradas ainda, daqui a um pouco eu vou falar disso para vocês, e a gente fica preso em estratégias. Tá? Olha só, né? Faz total sentido. Existe uma grande dificuldade em ser ouvinte, livre de comparações e julgamentos. Isso mesmo. E aí que está o ponto, tá? Porque assim, a gente foi treinado a pensar principalmente nas estratégias. O que é uma estratégia?
Ah, eu tô triste porque o outro brigou comigo. Perceba que o outro brigou comigo é uma estratégia. É uma visão de uma situação em que é uma interpretação minha que a pessoa brigou comigo. Quantas e quantas vezes eu atendi casal que a mulher ou o marido chegava e falava assim: ah, mas ele briga muito comigo. E aí o cara fala: não, eu falo normal com você. Então perceba que muitas vezes esse diagnóstico, esse julgamento que a gente faz é dentro de uma perspectiva nossa. Então, a partir do momento que eu começo a julgar, é ativado no nosso cérebro a amígdala cerebral, que eu já falei disso em algumas outras lives, que aí a gente entra num sistema de alarme, de luta ou fuga. Ali acabou totalmente a comunicação, a empatia. O que fica ali? Fica apenas eu me defendendo, o outro atacando, e daqui a um pouco eu estou atacando, o outro está se defendendo, e ali já não tem mais conversa. Entende? E, e, e aí que tá. Quando na vida de vocês foram talvez alfabetizados em parte emocional, em emoções. Quando talvez alguns de vocês puderam ter a abertura de falar sobre aquilo que vocês estavam sentindo e talvez os pais ou professores, alguém começou a dar um nome disso para vocês. Olha, isso que você está sentindo é tal coisa. A gente vai aprendendo na vida e muitas vezes o que a gente está aprendendo é totalmente errado. Então, para a gente começar a conseguir ter essa empatia, primeiro tem que ter essa conexão, né? Eu quero ter uma conexão empática com alguém. Primeiro ponto. O segundo ponto é a gente entender como que eu vou conseguir fazer isso. E uma das formas da gente fazer isso é começando a aprender o que são as emoções, sabe? E conseguir dar um nome para aquilo. Conseguir descrever isso. Olha, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou frustrado, eu estou com vergonha, eu estou me sentindo culpado. Alguma coisa assim. Emoções claras. Né? É... Por quê? Porque verifica bem uma conversa. Quando a gente está falando de sentimentos. Isso eu já vi várias vezes e eu estou aprendendo muita coisa agora. Você pergunta assim, como é que você está se sentindo? Ah, eu me sinto atacado, por exemplo. E é muito comum a gente falar isso. Mas isso não é um sentimento. É uma percepção, ou a gente pode chamar de pseudo-sentimento. Porque um sentimento é algo que apenas eu sinto. Mesmo que exista outras pessoas envolvidas, mas eu estou sentindo. Quando eu falo raiva, estou sentindo raiva. Perceba que eu posso até ter uma outra pessoa no contexto, mas não necessariamente. Eu posso estar com raiva de mim mesmo. Entende? Agora perceba, quando eu falo assim, eu me sinto atacado. Perceba que para eu me sentir atacado, eu necessariamente preciso de uma outra pessoa. Então, se eu preciso de outra pessoa, isso não é um sentimento. Porque naturalmente, se eu preciso de uma outra pessoa, eu já entro num julgamento de que eu estou assim por causa de você. Aí acabou a empatia. Perceba? Então perceba como a gente precisa entender um pouco o que a gente está sentindo para a gente ter empatia. Ou eu preciso entender realmente o que é a raiva para o outro. Porque além disso, né? O que é raiva para o outro? O que é raiva para mim? Então essa conexão vai fazer com que a gente consiga entender o mapa de mundo do outro. Olha, a Nina colocou assim, nomear, aceitar e acolher. Perfeito. É uma das maneiras. E aí a gente entra o porquê que eu estou sentindo isso. E isso que eu quero que vocês anotem. Tá? Primeiramente,
Anotem que vocês precisam entender as emoções. Quer dizer, vamos colocar numa ordem. Primeiramente, coloca o primeiro ponto para quem estiver anotando, tá? Primeiro ponto, eu preciso querer. Precisa ser uma vontade minha. Olha, eu quero ter um processo empático com alguém. Seja com o filho, com o chefe, com o amigo de trabalho, com a esposa, com o marido, com quem for. O segundo ponto é entender, e aí precisa estudar um pouco, o que eu estou sentindo e o que a outra pessoa está sentindo. E para isso, vocês não conseguirem sentir realmente, pergunta. Acho que a conversa ela serve para isso também. E aí entra o terceiro ponto. Se eu estou sentindo algo, olha como isso é importante, tá? Gravem bem isso. Se eu estou sentindo algo, é porque algo de muito importante para mim não foi atendido. Gravem bem isso. Algo muito importante ou muito valioso para mim não foi atendido. É o que dentro da comunicação não violenta a gente chama de necessidades básicas. Tá? Então, o que significa isso? Olha só. Imagina que dentro de uma relação o marido está com muita raiva. E a discussão não leva para lugar nenhum, é só briga, 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 briga. E aí depois ele começa a perceber que essa raiva sempre acontece quando existe alguma omissão de algo ou quando não é falado uma verdade. Né? Ou quando existe uma mentira ou quando existe uma omissão. Então repara que essa raiva ela nasce decorrente de uma necessidade que não foi atendida, por exemplo, como a honestidade. Se essa pessoa que está com raiva entrar em contato com essa necessidade, olha, eu tenho necessidade de honestidade. Naturalmente a raiva ela vai fazendo isso daqui, ó. Porque imagina que essas emoções, elas trazem consigo uma informação, uma mensagem. Olha, isso não foi atendido. Então, nós precisamos entender qual é a necessidade, o que de tão importante não foi atendido. E quando eu entendo, eu preciso buscar fazer isso. Né? Então, se é algo que eu não estou fazendo comigo mesmo, eu preciso fazer. Se é algo, por exemplo, com alguém muito próximo, tipo um chefe, a esposa, o filho, é importante que exista a comunicação, de explicar o porquê que eu estou sentindo isso. Olha, eu estou sentindo raiva porque eu tenho uma necessidade muito grande de honestidade. E quando eu descubro algo diferente do que você me trouxe, isso me deixa com muita raiva. E percebe, em nenhum momento aqui eu falei, você mentiu para mim. Porque se falar isso, acabou a comunicação. Entende? Então, isso que é importante, isso é empatia. Verifiquem que se, nesse exemplo, vocês conseguem trazer isso para cá. Tá? Então, olha só. Primeiro, eu preciso querer. Segundo, eu preciso entender as emoções. Terceiro, eu preciso entender o que de importante não foi atendido nesse momento. Tá ok? Agora, vamos lá. Será que essa parte empática ela só vem com a comunicação? E aí eu vou contar uma história para vocês. Não sei quantos meses ou se já rolou um ano disso já. Meu filho estava com muita dificuldade para dormir e chorando muito.
Muito, 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 muito. Eu já não sabia o que fazer. E a gente também não queria tirar muito do quarto, para não criar nenhum hábito e tudo mais. Então, naquele momento, eu tentei ouvir o choro do meu filho. E, além disso, ouvir o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. E aí começa a vir, eu tô com raiva. Por quê? Porque eu não estou sentindo que está havendo uma colaboração. Eu estou dando o meu máximo, mas parece que eu não sinto que meu filho está dando o máximo dele. Né? Mesmo sendo um bebê, a gente também sente assim, pô, não tá havendo colaboração. Eu estou dando o meu máximo, mas parece que não tá sendo retribuído isso. E eu comecei a analisar isso. Eu tô com raiva. Eu tô com medo porque no outro dia eu tenho que trabalhar e se eu estiver cansado, e enfim. Então eu comecei a analisar o que eu estava sentindo. Aí quando eu fui percebendo tudo o que estava envolvido e que não estava sendo atendido naquele momento, as emoções começaram a diminuir. Aí eu estava pronto para ouvir meu filho. Qual era a necessidade dele? E aí eu pude perceber algo mágico. Que a empatia eu não preciso falar nada. A empatia ela está aqui. A empatia ela está no que a gente chama desse campo eletromagnético que está com a gente. Então, se eu me sintonizo realmente com a necessidade dele, que naquele momento era se sentir seguro, acolhido. E, para isso, eu precisaria estar presente. E naquele momento dessa euforia eu não estava presente. Eu só queria que ele dormisse. Então existia dentro de mim um poder, por ser pai, de dominação. Então eu quero que você durma agora. E as crianças, os bebês principalmente, têm um dom. Né? E para quem é pai e mãe já percebeu isso. Eles trazem para os pais a, aquela coisa tipo, não. Né? Por exemplo, eu quero que você durma. Não. Eu quero que você coma. Não. Então, eles têm uma dificuldade muito grande de entender ordem ou opressão, poder. Entende? E eles mostram o tempo todo não. E o que eles estão fazendo para nós, para os adultos, é um grande presente, é um grande serviço para que a gente entenda essa conexão empática. Porque quando a gente está na conexão empática, a coisa acontece, a colaboração acontece. E aí existe uma magia. Olha, a coisa acontece. Entende? Então essa é a parte mágica que acontece quando nós estamos nesse processo, entregues no processo empático. Porque eu entendo a necessidade do outro. E aí tá. Um ponto. Quando a gente está numa conexão empática, e principalmente quando existe dois lados que está havendo uma divergência muito grande, eu preciso entender que a conexão empática não é para colocar o meu lado, não é para impor a minha verdade. Né? Olha, eu entendi aqui que você está precisando disso, mas e eu? Como é que fica isso? E aí eu fico, depois de ouvir a pessoa, eu coloco tudo a minha verdade e eu quero que a pessoa faça o que eu quero. É assim? Não. Então, uma conexão empática é algo em que os dois lados ganham. Tá? E a gente pode pensar aqui em coisas pequenas, né? Por exemplo, uma organização em casa. Vamos imaginar que na casa, vamos pensar numa coisa mais básica, tipo, olha, o marido e a mulher se organizaram e fizeram um acordo que é a função da mulher lavar roupa e passar roupa. Né? Poderia ser do homem também, tá? Mas só para a gente exemplificar. E aí, na cabeça do homem naquele momento, a camisa dele que ele vai usar no outro dia já vai estar lavada e passada. E aí quando ele acorda, ele não encontra, ele vai ver e ainda está suja. E aquela camisa era a única que ele tinha para uma determinada reunião lá dele.
E na hora ele vai ficar possesso, vai ficar com muita raiva e tal, já vai brigar com a esposa, já vai apontar o dedo porque era um acordo e tudo mais, né? E aí se ele para e analisa, e se existe a empatia, talvez a mulher vai falar, olha, eu estou num momento que está muito pesado, criar os filhos e ainda trabalhar e tudo mais. E às vezes quando eu paro, a minha necessidade de descanso é muito grande. Eu preciso descansar para que eu consiga dar conta no outro dia de todas as tarefas que eu tenho que fazer. A partir do momento que os dois se sintonizam com as necessidades, a mulher, eu preciso descansar. O homem, olha, eu preciso, sei lá, de mais colaboração, eu preciso de mais, sei lá, né? O que cada um precisa. Quando os dois conseguem entrar em sintonia, eles conseguem, a partir dali, arranjar novos hábitos, novas ações. Então talvez o marido fale assim, meu, eu não tinha percebido que você estava tão cansada. Então quem sabe agora eu lave a roupa. Eu lave e passe a roupa. Porque para mim, quando eu chego à noite, é mais fácil. Chego num horário bom, eu consigo lavar, consigo passar e fica tranquilo para mim. E aí você então, quem sabe você lave a louça. Percebam? Os dois ganham. A esposa talvez vai conseguir um pouco mais de tempo para descansar e o marido também vai ter necessidade de ter a roupa lavada e passada. Então, quando a gente está falando de grandes discussões empáticas ali, quando os dois entram nas necessidades que não estão sendo atendidas, os dois conseguem arranjar ações para que os dois lados ganhem. Mesmo que talvez, sempre vai acontecer. Pessoal, tinha dado uma pausada. Quem puder só me dá um sinal de positivo, meio rapidinho, para ver se vocês estão me vendo ou me ouvindo, tá? Quando puderem, só me avisa. Legal. Beleza. Então vamos lá. Então, em alguns momentos, tá? Ou algumas decisões, às vezes vai ter um momento que talvez eu tenha que ceder, né? Ou o outro vai ter que ceder. É comum isso acontecer. Mas quando existe a empatia, na maior parte do tempo, os dois vão ganhar. Os dois vão ser atendidos. Os dois lados, né? Vão ser atendidos. Agora imagina que maravilha se isso acontece numa empresa, numa reunião de uma empresa, que às vezes tem um monte de problema. Porque eu falo eu quero assim, o outro fala eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, e às vezes nada acontece. Imagina se todos os membros que estão ali naquela reunião conseguem falar a real necessidade que não está sendo atendida. A empresa ganha muito. Muito, muito, muito. Porque se todos os lados conseguem ter as suas necessidades atendidas, vão trabalhar com muita eficiência. Porque vão trabalhar com paixão naquilo. Então perceba que a empatia, e quando a gente entra nas necessidades, é sensacional a gente fazer isso. Entende? E aí, só quero entrar em um ponto, antes de abrir também para vocês compartilharem um pouco comigo algumas coisas aí, tá? E muitas vezes nesse processo simpático, quando eu falei sobre simpático e empático, era para eu ter comentado isso, então por isso que eu estou voltando um pouco nisso agora. Muitas vezes, essa visão é um pouco deturpada, por quê? Pela nossa necessidade de ajudar. Né? E é lindo isso, é maravilhoso a gente poder ajudar alguém. Eu acho que só quem realmente ajudou alguém sabe o quão bom é isso no coração. Né? Mas a gente tem que entender o que é ajudar alguém. Né? E muitas vezes, nesse processo de ter simpatia, ou ter dó, ou ter pena de alguém, eu faço tudo pelo outro. Entende? Eu vou
A pessoa está precisando de alguma coisa, eu vou lá e faço. A pessoa está precisando de outra coisa, eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço, eu vou lá e faço, eu vou lá e faço. E eu estou ajudando realmente? Ou eu estou criando uma dependência na outra pessoa? A outra pessoa se torna dependente de mim. E aí existe um jogo de poder ali, né? Então, muitas vezes, ajudar alguém é apenas ouvir e dar responsabilidade para a pessoa fazer. Por exemplo, às vezes ajudar alguém e falar assim, olha, tem um curso ótimo para você fazer. Tem uma terapia ótima para você fazer. Entende? Então, muitas vezes, apenas passar a mão na cabeça e tudo mais é algo que não ajuda. Então, isso não é empatia. Então, empatia não é ser o bonzinho. Eu lembro, no story que eu publiquei, eu fiz uma pergunta, né? Se alguém tinha alguma dúvida. Eu lembro que alguém tinha feito uma pergunta falando em relação à empatia e não ser trouxa, né? Eu ser empático, mas não ser trouxa. E aí que está o ponto. Talvez o grande ponto ali é que talvez o trouxa é aquele que está fazendo tudo pelo outro. E aí gera um desequilíbrio. Olha como isso é interessante. Prestem bem atenção nisso, porque isso é fantástico. Eu acho isso maravilhoso a gente conseguir entender isso. Olha só. Se eu fico fazendo isso pelo outro, só fico fazendo, 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 eu fico com créditos. Certo? Imagina que quando eu faço, eu estou dando algo para a pessoa. E a pessoa está recebendo. A pessoa está recebendo. A pessoa está recebendo. E aí essa pessoa, ela vai sentir dívida. Muito endividada, ela vai sentir. E aí, quando eu precisar dessa pessoa, ela vai desaparecer. E aí mora o ponto onde, talvez, eu não vou lembrar agora quem perguntou, mas talvez essa pessoa possa ter se sentido trouxa. Por quê? Porque ajudou, mas não foi ajudado. Entende? E existe uma troca ali. Entende? E até mesmo nessa conexão, quando eu vou ajudar alguém, é importante ter algo em troca. Sabe? Então, isso é fundamental a gente entender. Até que ponto o que eu estou ajudando está sendo realmente benéfico para o outro. Tá? E, então, dentro da conexão empática, tem algo que eu acho que é bem desafiador. Tá? Então, por isso que tem essas duas formas da gente fazer. Tá? Vamos dizer que eu realmente estou disposto a ajudar alguém. Né? E dentro de todos os princípios, que em outros vídeos eu já falei também, tá tudo certo e eu vou ajudar alguém. Então, a gente pode ajudar dessa forma, olha, então eu vou te fazer isso, mas eu quero isso em troca. Beleza? Então, é uma forma de eu ter empatia, de eu observar e tudo mais e ajudar essa pessoa. Mas aí eu quero algo em troca. Assim a relação entra em equilíbrio. Legal? Uma outra forma, e isso eu falo assim que é um grande desafio, é eu sentir que a conexão que eu estou tendo com essa pessoa é uma oportunidade para mim e para essa pessoa. Logo, os dois lados ganham. Entende? A pessoa ganha porque eu estou ajudando ela e eu ganho porque dentro dessa conexão eu estou recebendo um presente dessa pessoa. Entendendo ou trazendo para mim uma informação de um outro mapa de mundo que eu não conhecia. Mas isso é muito profundo. É um grande desafio, mas é possível. Então essas são as duas formas que a gente pode criar uma conexão empática que seja equilibrada. Entende? Então eu posso sim cobrar, olha, eu quero algo em troca, como eu posso pegar aqui e ter esse entendimento no coração. Porque se for um entendimento aqui, às vezes não é suficiente. Tá?
Olha só, nem para o outro e nem para mim, pois crio expectativa de retorno e muitas vezes não tem. E aí eu sofro. Perfeito, Nina, é bem isso mesmo. Porque mesmo que a gente fala assim, não, eu não criei expectativa, eu fiz porque eu quis. Aí acontece algo. Às vezes você vai precisar, e aí você vai correr atrás dessa pessoa, né? Tipo, meu, eu tô precisando de ajuda. E a pessoa fala assim, mudança. Ou, olha, eu não posso te ajudar. Ou, nossa, eu tenho muito trabalho agora, não posso te ajudar não. Entende? Então, toda vez que a gente vai ajudar alguém, mesmo que você não tenha reparado na hora, você cria uma certa expectativa. Por quê? Aí que está o grande problema. E dentro da comunicação não violenta, a gente fala muito disso, tá? Que se eu estou com uma expectativa muito grande de retorno, quer dizer que eu ainda não estou conectado empaticamente com a pessoa. Anotem bem isso. Se eu ainda estou dentro de uma expectativa de retorno, eu ainda não estou conectado empaticamente com a pessoa. Por quê? Perceba que ali existe novamente uma conexão de dominação. Entende? Ou seja, eu faço isso para ter isso. Então, nós temos uma parte de dominação de duas formas a gente pode fazer isso. Uma impondo, ó, eu quero assim, você vai fazer. Ou eu posso comprar a pessoa fazendo aquilo que ela quer. Olha como isso é interessante. Então eu vou, a pessoa vai, choraminga para mim, eu vou lá e faço. Mas por quê? Porque depois eu vou cobrar. Então essas são duas estratégias de dominação que são terríveis para um relacionamento. Terríveis, terríveis. Então, falar de empatia é a gente conseguir perceber que estar empaticamente é eu recebo um presente da pessoa por ela estar se abrindo comigo e eu, depois disso, eu vou analisar se eu tenho isso para contribuir com a vida dela ou não. Verifiquem se faz sentido para vocês, tá? E agora, eu gostaria de dar um tempo, tá? Para vocês perguntarem alguma coisa ou tirarem dúvidas, porque é um tema, eu considero um tanto pesado, né? Apesar de muito prazeroso tá falando para vocês. Então, vou dar um tempo para vocês perguntarem, mas não saiam agora, porque ainda tem algumas informações, tá? Que eu quero passar para vocês sobre a próxima live da próxima segunda. Então, se vocês quiserem compartilhar algo, talvez uma experiência de vocês, ou perguntar algo que talvez vocês não tenham entendido, perguntem agora, vamos bater mais um papo, depois tem mais algumas informações, beleza? A Lise aqui trazendo complexo, né? Bem isso. Mas sabe que tem algo que é muito legal. Porque aqui eu estou trazendo todo um esboço que são buscas. São muitas buscas. Mas nada melhor do que a gente começar. Né? Nada melhor. Então, às vezes, eu falo assim que começar a ouvir. Acho que o primeiro ponto é começar a ouvir. Começar a ouvir os outros quando virem falar comigo, mas também começar a ouvir o que eu estou falando para mim mesmo. Né? Eu acho que é uma forma de empatia que a gente não precisa ter empatia só pelo outro, mas a gente pode ter empatia com a gente mesmo. Então, o que eu estou falando para mim mesmo? E isso é absurdamente bom. Por que eu estou falando isso para mim? Né? Às vezes, quando eu sinto raiva e eu paro para observar o que eu estou falando para mim, eu entendo que a raiva não tem nada a ver com aquilo que eu estou observando. Às vezes eu falo assim, eu estou com raiva porque alguém fez algo para mim. Mas aí eu paro para pensar em tudo que eu estou falando para mim mesmo, eu percebo que a raiva só está aqui.
Que a raiva está vindo de tudo, toda a comunicação que eu estou fazendo para mim mesmo. Então, talvez, como para a Liz e talvez para outros podem ter imaginado que isso é muito complexo ou quase impossível ter empatia por alguém, né? Ou pela gente mesmo. Comecem. Comecem a fazer isso. Tirem um tempo, sabe? Eu tenho começado a fazer algo bem interessante que eu quero passar para vocês. Toda vez que vocês sentirem algo, seja uma raiva, um medo, uma tristeza, que vocês conseguirem denominar, peguem um caderno, pegue o celular mesmo e escrevam. Olha, eu senti raiva. Ponto. Porque às vezes na hora a gente não vai conseguir parar. Senti raiva a tal hora. Quando vocês chegam em casa, volta. O que, que eu vivi? O que, que eu estava falando para mim mesmo? O que, que eu ouvi de alguém? O que, que eu estava vivendo? Aí você começa, eu acho que o primeiro passo é a gente começar a ter empatia pelaquilo que nós estamos vivendo. Aí é muito mais fácil depois ter esse ouvido empático pelo que o outro está falando para mim. Tá? Eu acho que vale muito a pena, isso é fantástico. E a gente só precisa começar. Porque a gente não foi treinado a fazer isso. Né? E a empatia também é um processo de treino. Fazer, fazer, fazer. Então, quanto mais eu vou repetindo, quanto mais eu vou ouvindo, quanto mais eu vou integrando isso, mais eu vou ampliando a minha capacidade. Tá? Tem alguns comentários aqui, olha, a Bruna. Live riquíssima, suas dicas estão me ajudando muito e vejo que consigo ajudar as pessoas ao meu redor, muitas vezes até sem querer. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Bruno, agradeço muito pelo comentário. Fiquei bem feliz. A Raquel também, então, não vejo como forma de cobrança, a pergunta lá que eu tinha falado, né? Mas reciprocidade, tipo, você me entende e eu te entendo. Não em forma de cobrança, mas para o relacionamento fluir. Olha, Raquel, lendo isso, me veio algumas ideias aqui, tá? E verifica se faz sentido para aquilo que você está trazendo. Porque às vezes a gente aqui, talvez eu tenha entendido agora algumas coisas que você está falando. E talvez, aí que está a comunicação, o quanto ela é importante. Perceba que quando você fala assim, ó, tipo, você me entende, eu te entendo. Essa troca, para você, na sua cabeça, isso está claro. Para o outro, às vezes, não. Entende? Então, uma sugestão, e faça o teste para ver se isso faz sentido para você, tá? Expresse isso para a pessoa. Olha, para mim, eu tenho uma necessidade muito grande de reciprocidade. Tenho uma necessidade muito grande desse retorno, de colaboração. Aí perceba assim, qual o que é tão importante para você quando você fala de receber em troca, né? Ou essa troca, né? Que é eu entendo, você entende e assim vai. Então, às vezes, quando você estiver fazendo isso, é muito importante que você expresse essa necessidade sua. E aí você vai perceber que a empatia vai unir vocês. E aí você vai ser atendida e a outra pessoa também. Me dá um sinal aí de positivo se é por esse caminho, porque me parece que agora lendo, me parece que isso vai contribuir bastante contigo, tá? Mas treinem isso, porque é fantástico. E aí que tá, gente, às vezes, só da gente ficar fazendo exercício com a gente mesmo, o que, que eu estou falando para mim, por que, que eu estou sentindo isso, as emoções elas vão entrando em um certo equilíbrio ou elas ficam onde elas precisam estar e elas só vão aparecer de novo e a gente acolhe elas porque elas estão trazendo uma informação muito rico, muito rica. Então quando eu acolho essa emoção e eu busco, então tá, então é isso. Pô, mas o que de tão importante para mim
Meu foco é relacionamento familiar. Raquel, é para tudo, tá? Quando eu falo isso, é para tudo, tá? Não necessariamente um relacionamento amoroso. Quando eu coloquei relacionamento ali, amoroso, mas não necessariamente é só para isso. Você pode pegar para amigo, você pode falar para família, você pode falar para chefe, para parte profissional, para o que for. A empatia ela funciona, tá? Olha, a Tatiana também trouxe algo aqui. Um dia vi uma foto de duas funcionárias minhas, que uma delas postou. Não fiquei pensando coisas ruins, eu fiquei com raiva. Aí parei para perceber o que estava acontecendo e vi que era ciúmes. Olha só, fiquei leve e sorri, porque percebi que era amor. Olha só, que maravilha, que lindo depoimento. E isso também posso dizer que aconteceu comigo, não dessa forma, mas estava com uma raiva muito forte. E aí quando eu entendi qual necessidade minha, ou o que era tão importante para mim que não estava sendo atendido, e eu percebi que era apenas uma questão de ser reconhecido, a raiva fez assim, ó. Questão de 2 minutos, tudo aquilo que eu estava sentindo desapareceu. E eu achei aquilo muito maravilhoso. E é por isso que eu tô, acho que tão empolgado nessas últimas lives de falar um pouco sobre essa parte da comunicação, agora da empatia. Então, porque é magnífico. E por isso que eu falo para vocês, treinem isso. Usem isso. Parem e ouçam o que vocês estão falando para vocês mesmos. Percebam o que é importante para vocês que não está sendo atendido. E aí vocês vão perceber que conforme o treino isso vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. Tá? É magnífico tudo isso. E pode contribuir muito. E eu tenho percebido que eu estou cada vez mais próximo de um grande propósito da minha vida. E tá bem ligado a isso. A empatia, a comunicação. Então eu tenho estudado bastante esses últimos tempos, porque eu quero fazer um trabalho assim. Inclusive já estou quase terminando um curso online que vai estar um pouco ligado a isso. E já quero passar isso para vocês. Provavelmente até final do ano isso já seja lançado. E quero estar trazendo cada vez mais esse tipo de conteúdo, porque quanto mais as pessoas conseguirem se conectar dentro desse processo empático, melhor vai ficar. Vamos colocar para mim, como pessoa, para minha família, que é uma parte do meu mundo, talvez para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país e para o planeta. Porque se vocês analisarem quais são os motivos de guerra, às vezes para nós ainda é um pouco distante, né, a gente pensar talvez numa guerra lá da Palestina e Israel, mas a gente pode pensar que isso está acontecendo com a gente. Por exemplo, politicamente nós temos uma guerra acontecendo, de dois lados. E por quê? Porque as pessoas não sabem ter empatia, porque não conseguem entender a necessidade do outro. Então perceba como isso é rico. Se a gente conseguir pensar de uma forma empática, a gente vai ter uma solução muito grande em tudo. Pessoal, a live está acabando, já vai estar dando 1 hora no Instagram. Semana que vem eu vou estar falando sobre exercícios de presença, que vai acabar somando com essa parte empática, tá? Eu espero vocês lá, beleza? Durante a semana eu vou estar postando algumas perguntas. Espero que vocês participem. Um grande abraço. 4 segundos.